Muito bem, vamos para o nosso último bloco do programa desta semana. Lembrando que nós estamos não só aqui em Porto Alegre, mas estamos em toda a região metropolitana de Porto Alegre. Na região metropolitana de Porto Alegre e no litoral, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá, estamos às 10h30 da noite de toda quinta-feira. E aqui em Porto Alegre, domingos 23 horas, segunda-feira às 21 horas, os principais horários. E também sábado às 21 horas, também aqui em Porto Alegre, sábado de manhã às 8h30, não é, Lília? Bastante visibilidade. Mesmo que não queiram nos ver, os caras vão acabar nos vendo, né? E sem contar o canal do YouTube também, né? Tivesse sorte, né? Eu estava comentando aqui agora, fora do ar, que tu viesse de São Leopoldo e não pegasse as barreiras sindicais. Quando chega ali, sai da legalidade e tem a opção de vir pela Mauá ou pelo túnel, aí sempre fica naquele Unidunité, né? E hoje eu fui assertiva. Eu gostava muito daquele nome Castelo Branco, né? Porque fosse Castelo Branco não teria essas barbaridade aí. Olha que ser da legalidade, e tem mais uma coisa, eu quero dizer o seguinte, eu não sou favorável à ditadura, porque tem essas pessoas, esses partidos de esquerda que andam falando da ditadura militar, adoram ditadura deles, né? Cuba, Venezuela, União Soviética, Coreia do Norte, eles adoram. Só agora aqui eles não gostam. Mas essa ditadura deles está ruindo aqui no Brasil. Rui, tu teve problema de vir para o programa hoje ou não? Fiquei quase 20 minutos trancado na Mauá. Mesmo idoso não teve? Estava no meio. Era visível a preferência, né? Só aqui, né? Pois eu acho que eles deveriam ter um pouquinho de respeito com os idosos. Aqui, idoso pode passar, Exato. Doente pode passar. Até abrir a janela do cara, quem sabe eles olham, o senhor por aqui, por gentileza, não. Mas, falando nisso, né, o Rui fala sobre, ele é consultor da área previdenciária, claro, fala sobre aqueles que estão no processo de aposentadoria, estão se aposentando, querem se desaposentar, enfim, essas coisas todas. O idoso no Brasil hoje, ele passou a ter uma série de direitos, nem sempre cumpridos, não é isso? O Estatuto do Idoso. Isso às vezes até a gente pensa assim, é um privilégio? Mas primeiro, é um privilégio chegar aos 60, né? Segundo, é um privilégio chegar aos 60 mais ou menos saudável, né? Não ter que depender ou precisar, mas realmente, hoje, pelo Estatuto do Idoso, fica conceituado como idoso quem tem 60 anos. Mas 60 anos, uma pessoa que tenha se conservado sem vícios, um guri como nós, assim, né? Perfeito. Um guri como nós, né? Saudável, obrigado. Viu? Não. Melhor exemplo, impossível. Mas então, uma situação, não se entende que isso seja, haja um peso da idade, né? Eu, pelo menos, só vejo a minha idade quando olho a minha certidão de nascimento, senão não percebo nenhuma diferença. A questão de estar, mais a questão de estado de espírito, que a gente chama, né? Se tu te sente velho, tu vai te sentir velho aos 30 anos. Né? Mas é uma luta diária. Agora, de manhã, eu estava observando esse detalhe. Você chega, eu participo disso todo dia porque frequento o INSS em função da minha profissão. Eu vejo assim, tem a fila do INSS, famosa fila do INSS. Aí eu fico observando o que será que cada um vai fazer ali. Então você observa, se existem 20 pessoas na fila, com certeza absoluta, em torno de 12 a 15 são idosos, né? O que é que eles estão fazendo ali na fila? Por que é que estão na fila? Precisava chegar naquele horário da manhã? Não. Mas acontece que se eles forem depois desse horário, eles vão ficar na fila não 15 a 20 minutos, mas vão ficar 2 ou 3 horas na fila. Então eles aprenderam que, se puder evitar, evitem. Eles vão bem cedinho para ter mais liberdade do resto do dia. Se arriscando. Assaltam um pobre coitado desse por centavos. Esses drogados. Mas eu fico observando ali. Então, chega... O que eu veio fazer aqui hoje? Eu vim ver se já está em tempo para mim me aposentar. O que o senhor veio fazer aqui hoje? Eu precisava do comprovante para tirar a passagem. Né? Cada um com um assunto ali. Mas, quando chega na hora do atendimento, eles não têm privilégio. A fila... com aqueles 20, é única. Independente de condição. Independente. O funcionário do INSS jamais vai dizer, o senhor tem preferência, por gentileza, passe à frente. Não. Quem está na fila
não tem o menor interesse em dar preferência também. Então, é uma fila única o tempo todo que se observa. Se vai às 10 da manhã ali, a fila está dando voltas no saguão, mas não há, tem 2 vigilantes, tem um funcionário da Previdência ali no saguão também, não há um atendimento, não digo atendimento lá dentro, mas ali fora. Olha, senhor, por gentileza. De repente aqui. o cara está ali, não precisava estar, naquele dia não vai resolver esse problema, não é assunto Ou dali. até mesmo alguém para dar um auxílio, né? Um auxílio, assim como no banco também tem. Não. E se vê a reportagem diariamente, tu pega um ônibus, o trem, tem gente que finge que está dormindo, né? O outro É o jeitinho do brasileiro, tá olhando né? para o outro lado e desocupar o lugar que é destinado ao idoso, nem pensar. Mas eu acho que foi uma boa criação, assim, né? Esses espaços de preferência para idosos, né? Porque tem muito idoso que não tem a condição física de estar ali muito tempo. Então, de repente, eu acho que no caso do INSS é preciso que os dirigentes possam, de repente, ter essa sensibilização, né? De adotar uma coisa, porque tem idoso e tem idoso. Tem idoso que pode, pelas condições físicas, ficar mais tempo, outros não. E tem gente jovem, mais jovem, que está ali na fila também, que poderia abrir o espaço, né, Lília? Eu acredito que até eles têm efetivo para isso, né? Para fazer até uma distinção no atendimento. É disposição, né? Pode ter efetivo, mas não tem disposição para isso, né? Pois é. Há poucos dias eu observei. O INSS tem uma cadeira de rodas que uma pessoa que não consegue ficar em pé, De então pode usar. locomoção, né? Mas Claro. tem uma cadeira de rodas. E tinha necessidade de um outro cidadão, veio de muleta, com a perna cheia daqueles ferrinhos ali, então teve uma fratura, alguma coisa assim. E ele, para sentar, tinha que deixar aquela perna esticada, então não tinha outro lugar. Então levar de casa, é um absurdo. Levar né? de casa. Mas aí se leva de casa, entrando pelo estacionamento do INSS, não tem acessibilidade. Nossa. Olha o tamanho da incongruência, Não né? tem. Justamente um órgão Então, público, né? Do pela tamanho frente, da dimensão do INSS. tem, mas na frente não tem como chegar com o veículo. É. Então, chegando naquela porta principal, você até tem acesso para subir com a cadeira de rodas, mas não tem como chegar com o carro ali. Nos fundos que tem estacionamento e pode chegar com o carro bem próximo, aí não tem acessibilidade. É como tudo. No Brasil, o setor público, lamentavelmente, tem muito funcionário público maravilhoso e tal, que tem ciência do seu comprometimento com a população, mas a maioria, sobretudo as lideranças, nem estão aí para nós. Rui, obrigado pela tua presença aqui. Hoje não falamos só de aposentadoria também, né? Porque, afinal de contas, isso aí é alguma coisa que diz respeito ao idoso que nós gostamos de tratar muito bem aqui. Lília, uma boa semana também. Igualmente. Obrigado pela companhia de vocês. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.